Bom dia! Eu fiz esse vídeo para ensinar sobre a aula 12 e 13 na página 260. Vamos falar sobre as propriedades periódicas da tabela. Essas propriedades periódicas aumentam à medida que aumenta o número atômico e elas são chamadas periódicas porque elas aparecem de período, elas variam a cada período da tabela. A primeira propriedade é raio atômico. Raio atômico é a distância entre o núcleo de um átomo e a sua camada mais externa. Essa distância ela pode variar, porque o núcleo tem prótons e ele atrai os elétrons da camada mais externa. Então, se tem bastante elétron aqui, esse raio tende a diminuir. Também pode variar de acordo com o número de camadas. Se eu colocar mais uma camada aqui, o raio vai aumentar. Então, se aumentam as camadas eletrônicas, aumenta o raio. Então, a gente analisa da seguinte forma. Numa coluna são as famílias da tabela periódica, né? São as famílias da tabela periódica. Aqui, ó. Família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Numa família, como que aumenta o raio? À medida que aumenta as camadas eletrônicas, ele vai aumentando. Então, o hidrogênio tem uma camada eletrônica, ele tem um menor raio. Já o frâncio tem 7 camadas eletrônicas, ele tem um maior raio. Agora, no período, né? Período significa a mesma linha da tabela periódica. Como que altera o raio? Da seguinte forma, todos aqui têm 4 elétrons na camada de valência, porque nós estamos no período 4. Acontece que vai aumentando a quantidade de elétrons nessa camada. Ó. Aqui tem 1 elétron, aqui 2 e aqui 7 elétrons. Como vai aumentando a quantidade de elétrons na camada, a atração núcleo e eletrosfera fica mais intenso, aumenta a quantidade de elétrons, o próton, que é positivo, atrai ele mais para perto, então esse raio diminui, certo? Então a gente observa assim, que os raios atômicos diminuem da coluna 18 para a coluna 1 e da linha 1 para a linha 7. Então, ele aumenta da coluna 18 para 1 e ele aumenta da linha 1 para a linha 7, tá? Os íons, eles também têm um raio atômico. O que acontece? Se eu tinha, por exemplo, aqui 3 elétrons e eu doei 1, passei a ter 2 elétrons, a atração entre o núcleo e a eletrosfera vai diminuir, então o raio vai aumentar, né? Dessa forma, o raio de um cátion é menor do que o átomo neutro e o átomo neutro é maior que o raio do ânion, tá? Então, quando perde elétron, a eletrosfera se contrai, ganha elétrons, a eletrosfera aumenta. A próxima que nós vamos ver é a energia de ionização. O que é energia de ionização? É uma energia necessária para retirar o primeiro elétron no estado gasoso. Então, eu tenho o átomo no estado gasoso, mais uma energia, que vai formar um cátion e um elétron. Porque se eu tirei elétron, forma-se um cátion, né? Quando eu retiro elétron, diminui o tamanho, tá? Diminui o tamanho da eletrosfera, da distância entre o núcleo e a eletrosfera, mas aumenta a energia necessária para tirar o elétron. Quanto mais perto do núcleo, mais energia tem, fica mais difícil eu retirar esse elétron, tá? Então, na energia de ionização, um átomo neutro tem menor energia do que o cátion monovalente e menor energia do que um cátion bivalente, tá? A energia de ionização. Energia de ionização, ela é o contrário do raio atômico. A energia de ionização
vai da esquerda para a direita, da coluna 1 para 18 e de baixo para cima, tá? Então, é dessa forma que a gente olha se ele tem mais energia de ionização ou não, tá? Não precisa decorar, basta olhar essas tabelinhas que a gente vai saber a direção e o sentido que aumenta essa energia. Afinidade eletrônica é uma energia liberada quando um átomo recebe elétrons. O átomo recebeu elétrons, ele vai liberar uma energia, tá? Então, afinidade eletrônica vai em direção aos elementos que recebem elétrons, que são os ametais. Os ametais recebem elétrons, então a afinidade eletrônica vai em direção a eles, tá? Vai da coluna 1 para 17 e da 7 para 1. Observem, no raio atômico e na energia de ionização, os gases nobres estão entrando. Já na afinidade eletrônica, não entra gás nobre, por quê? Porque eles não fazem reações químicas, eles não ganham elétrons, eles não perdem elétrons, eles se mantêm estáveis, tá? Então, ele não participa. A afinidade eletrônica é igualzinho à energia de ionização, né? Vai da esquerda para a direita e de baixo para cima. A próxima que nós vamos ver é a eletropositividade. É a capacidade que o elemento tem em doar elétrons, tá? Quem doa elétrons? Os metais. Os metais estão nessa área da tabela periódica. Os metais mais reativos estão aqui na família 1. Então, a eletropositividade vem da coluna 17 para 1 e de cima para baixo. A eletronegatividade é parecido com a afinidade eletrônica. Eletronegatividade é uma energia que os elementos químicos têm que o tornam capaz de atrair elétrons, tá? Então, eletronegatividade. O elemento químico mais eletronegativo da tabela periódica está aqui, ó, é o flúor, tá? O menos eletronegativo é o frâncio. Já o elemento químico de maior raio da tabela periódica é o frâncio, tá aqui embaixo, ó, é o frâncio. E o de menor raio, né, seria o hélio, tá? Seria o hélio. Então, a gente vai sempre consultar a tabela periódica atendendo a essa posição das setas. Então, vamos lá para o exercício 1, né? Eu coloquei aqui a tabela periódica e também coloquei as tabelinhas com a direção das setas, para ficar mais fácil da gente olhar. Nós vamos olhar os elementos flúor, oxigênio, magnésio e sódio. E nós vamos verificar qual tem o menor raio atômico. Então, o raio atômico vai daqui para lá, então quem tem o menor raio é o flúor, depois vem o oxigênio, aí vem o magnésio e vem o sódio. É simples, tá? É só olhar dessa forma. Já no exercício 2, ele fala na questão de formação do cátion. Então, a gente viu que o elemento neutro é maior do que o cátion e menor do que o ânion, né? Dessa forma, nós temos que o cátion maior aí é o magnésio 2+. Ele vai ser menor que o sódio, que vai ser menor que o flúor, que vai ser menor que o O2-, tá? Então, o elemento neutro é maior do que o cátion e menor do que o ânion, tá? Então, nós pegamos o maior cátion até o menor ânion, porque ele pediu ordem crescente. No exercício 3, a gente faz um comparativo olhando aqui em cima. Então, ele quer a alternativa que está errada. Ó, o Na+ é menor do que o Na, tá verdadeiro? O Na+ é menor do que o flúor, Na+ é menor do que o flúor, tá verdadeiro? O magnésio 2+ é menor que o O2, está verdadeiro? O flúor menos é menor do que o O2, também está verdadeiro. Agora, a E fala que o flúor
é menor que o magnésio. Não, o flúor é maior que o magnésio. Então, essa aqui é a alternativa falsa que nós estamos procurando. No exercício 4, ele já pede para a gente olhar a energia de ionização. Então, nós vamos olhar a energia de ionização. Como que a energia de ionização aumenta? Da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, vamos comparar os elementos. Ele deu sódio, magnésio, oxigênio e flúor. Então, daqui para lá, a ordem é: o sódio é menor que o magnésio, que é menor que o oxigênio, que é menor do que o flúor. No exercício 5, ele fala sobre a energia de ionização também, mas a retirada de elétrons, né? Quando eu tiro um elétron, diminui o tamanho, mas aumenta a energia. Então, a sequência mais lógica, pelo tamanho que está lá, a energia 1 é menor que a energia 2, que é menor que a energia 3, né? A energia 3 tem um tamanho maior, mas tem um tamanho menor, mas tem mais energia armazenada ali. No exercício 6, ele fala do elemento carbono. E qual a energia obtida quando você tira uma quantidade de elétrons? A distribuição eletrônica do carbono: 2 elétrons na camada K, 4 elétrons na camada N. Então, eu tirei um elétron daqui, tem um valor. Tirei 2, aumentou o valor. Tirei 3, aumentou o valor. Tirei 4, aumentou o valor. Quando eu tiro o quinto, o valor aumenta muito. Tá? Por que aumenta muito quando eu tiro o quinto? Porque essa camada está muito próxima do núcleo. Então, por estar próximo do núcleo, eu preciso de muita energia para conseguir arrancar um elétron daqui. Ok? Então, os 4 primeiros saem da camada L e o quinto sai da camada K. Perto do núcleo, mais energia. O exercício 7 é só olhar na tabela, cada item que ele pede, né? Só um minuto. Vou colocar aqui o exercício para a gente dar uma olhadinha. Maior facilidade de perder elétrons. Maior facilidade de perder elétrons, né, é eletropositividade. Eletropositividade aumenta para a coluna 1 e para o período 7. Então, nós temos aqui os elementos que a gente está trabalhando desde o começo: sódio, magnésio, oxigênio e flúor. Então, ele quer saber qual é o mais eletropositivo. O mais eletropositivo é o que está aqui na coluna 1, o sódio. Agora, ele quer saber a tendência de receber elétrons. Tendência de receber elétrons é a eletronegatividade. A eletronegatividade vai nessa direção, né? Ou afinidade eletrônica também, tanto faz, as duas têm a mesma direção. E o elemento que está aqui é o flúor. Maior eletroafinidade. Eletroafinidade também é o flúor, vem na direção aqui dos elementos que recebem elétrons. E eletronegatividade, também está aqui, ó, é o flúor, elemento mais eletronegativo da tabela. E a próxima, ele quer saber eletropositividade. Eletropositividade é a mesma coisa que facilidade de perder elétrons, tá? Então, ele vem para cá, o elemento mais eletropositivo é o sódio. Espero que vocês tenham entendido. Peço que façam os exercícios da apostila para treinar, as tarefas mínimas e complementares para treinar, porque na próxima semana enviarei uma atividade avaliativa. Beijos!